Boa tarde a todos. Queria muito agradecer a presença da professora Renata da Rocha, professora doutora, pós-doutora em Bioética de Direitos Humanos da Universidade de Brasília, doutora em Filosofia do Direito e do Estado pela PUC São Paulo, mestre em Filosofia do Direito e do Estado, coordenadora da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora de Biodireito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora de Biodireito e Bioética da pós-graduação da Escola Paulista de Direito e membro consultivo do Comitê de Bioética do UHCOR. É um enorme prazer poder ter você aqui. E uma fala para o pessoal que acabou de expor, não é fácil falar depois do PAD da pediatria, né? Que é mexer com a emoção, né? Obrigada, professora. Bom dia a todos. Já é praticamente boa tarde, né, gente? Eu quero dizer da minha honra, da minha alegria de estar aqui com vocês. Foi um convite muito carinhoso, gentil, da minha amiga, a doutora Ana Paula, com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar lá no Comitê de Bioética do Hospital do Coração. Já de longa data que eu ouço com muita atenção as exposições, as participações da doutora Ana Paula, e sempre me tocam muito. Ela é muito sempre sensível, muito delicada, muito amorosa, para falar de temas tão complexos como esses relacionados aos cuidados paliativos. E aí, quando eu cheguei aqui hoje, me organizei para vir cedo e consegui assistir algumas palestras, algumas exposições, que eu também quero cumprimentar os expositores que me antecederam. Eu fiquei sentadinha ali pensando assim, gente, que bom que eu vim aqui, porque da onde saiu a doutora Ana Paula tem muito mais. Está cheio de Ana Paulas por aqui. E aí, dentro da minha contribuição, do que eu posso trazer aqui para vocês, em termos de contribuição, eu combinei com a doutora Ana Paula da gente falar de aspectos éticos e legais, né? E quando a gente fala de aspectos éticos e legais, a primeira coisa que eu gostaria de contextualizar para vocês é em que contexto, em que cenário que alguém que trabalha com direito ouve falar de cuidados paliativos, né? Em que momento alguém que operacionaliza o direito toma consciência, conhecimento de que existem os cuidados paliativos. Para falar isso, eu preciso dizer para vocês que o direito ele é multidimensional. O que significa dizer? Significa que o direito pressupõe um aspecto teórico de formação, é exatamente aí que eu atuo, eu leciono, como foi dito aqui, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, a disciplina de biodireito. Então, a gente tem um direito de um aspecto, de um viés teórico, a formação dos alunos, e ali eu encontro a atuação do estudante de direito. O direito pressupõe um aspecto normativo, e a gente estuda leis, mas aí eu não tenho só o estudante do direito, eu faço a interlocução com o poder legislativo. Uma das primeiras perguntas que a gente faz, eu dou aula de filosofia do direito no primeiro semestre, e depois encontro os meninos, as meninas lá no 8º semestre fazendo biodireito. E uma das primeiras perguntas que a gente faz para o aluno do direito é: você veio na faculdade de direito estudar o quê? E aí ele diz: a gente quer estudar, a maior parte das respostas são assim, a gente quer estudar, a gente veio estudar a sociedade, o homem, a gente veio estudar a justiça, a gente veio estudar a dignidade, o Estado Democrático de Direito, e todas essas respostas, de forma técnica, eu poderia dizer que estão erradas, porque o objeto de estudo da ciência do direito é a lei, e aí, por meio da lei, é que talvez a gente alcance todos esses valores, né?
Então, o direito tem esse aspecto normativo, é objeto de estudo da ciência do direito e a lei, no entanto, nós não a confeccionamos. Então, a interlocução do direito é sempre, do ponto de vista do aspecto normativo, com o poder legislativo, que é o poder que confecciona a lei. Então, eu tenho a base, que é a formação do aluno, do estudante de direito, eu tenho o aspecto normativo, que são as leis, e depois eu tenho o aspecto operacional, pragmático, no sentido de judicializar as ações para poder fazer a efetivação dos direitos. Eu sou suspeita para falar porque eu sou professora de coração, mas sem dúvida nenhuma a gente pode dizer que o aspecto mais importante é o aspecto da formação do aluno estudante de direito. E vocês vão entender daqui a pouquinho o que isso tem a ver com os aspectos legais e éticos dos cuidados paliativos. Por quê? Porque quando eu vou estudar o direito, no caso do Mackenzie, que a gente tem a disciplina de biodireito, quando a gente vai estudar o direito, a gente poderia pensar assim, em que momento, então, da faculdade de direito, que um estudante de direito toma contato com os cuidados paliativos, para ele poder depois instrumentalizar, judicializar esses cuidados paliativos. E eu poderia dizer para vocês, talvez ele nunca tome contato com os cuidados paliativos. No Mackenzie, ele toma porque o Mackenzie tem essa disciplina. Mas o biodireito e a bioética não são implementadas em outras faculdades. São pouquíssimas faculdades de direito que têm esse componente disciplinar contemplado ali no projeto pedagógico. Mas precisaria ter biodireito? Não necessariamente para falar de cuidados paliativos. Eu poderia falar de cuidados paliativos à luz de uma disciplina chamada direito constitucional, porque os cuidados paliativos são uma parte importante do direito à saúde, que é um direito fundamental. Mas eu sou a coordenadora do curso e posso assegurar para vocês que quem tem aula de direito constitucional não trata de cuidados paliativos, ainda que estude o direito fundamental à saúde. Muito bem. Os alunos têm aula de direitos humanos, e eles poderiam estudar o cuidado paliativo à luz dos direitos humanos. Mas isso também não acontece. A gente poderia estudar os cuidados paliativos à luz do Código de Defesa do Consumidor. Não seria a melhor coisa, mas ainda seria possível. Se o professor tivesse o alcance de conhecer o que são os cuidados paliativos, a gente poderia discutir a prestação de serviço de saúde com o alcance dos cuidados paliativos. Mas isso também não acontece. No Mackenzie, isso só é salvo, os cuidados paliativos, eles só são salvos porque a gente tem a disciplina de biodireito e eles entram na disciplina de biodireito, está contemplado no projeto pedagógico. Nas outras instituições, não. Dentro desse projeto pedagógico, que contempla o biodireito, a gente começa uma aula, um curso, um semestre de biodireito, estruturando para o aluno onde é que está o biodireito no ordenamento jurídico. Então, a gente fala assim, olha, eu tenho o ordenamento jurídico olhando para uma tese, que é uma tese bastante importante para a gente no direito, que é a tese da historicidade dos direitos, eu tenho o ordenamento jurídico estruturado em dimensões. Então, eu digo que eu tenho primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão e quarta dimensão disso que a gente chama de direitos humanos. Primeira dimensão, só para a gente conseguir se situalizar aqui, né, se situar, primeira dimensão está relacionado com os direitos individuais, fundamentais do indivíduo. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. E a tese da historicidade vai dizer que toda vez que acontece um fato muito significativo, que altere a humanidade, a gente vai precisar afirmar novos direitos. Então, o primeiro fato histórico que a gente tem registro de afirmação de direitos, que são os direitos do indivíduo, direitos individuais, o primeiro fato histórico vem com a passagem de um Estado absoluto para um Estado de direito. Eu tenho o Estado lá hobbesiano, a luta de todos contra todos, o Estado de guerra de Thomas Hobbes, e aí eu vivo a passagem de um Estado de direito, a instituição de um parlamento, o primeiro parlamento inglês, né, instituição de leis de liberdades, como Lei de Habeas Corpus, 1789. Então, a partir daí,
eu tenho um Estado de Direito, então eu afirmo os direitos de primeira geração em declarações de direitos. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. O que a gente quer nesse momento é colocar um limite ao poder soberano do Estado e afirmar que existe um limite que é o indivíduo que ele tem que respeitar. Aí as sociedades estão lá vivendo com seus direitos fundamentais. E a gente vive um outro fato histórico que muda a história da humanidade, que é a Revolução Industrial. Então as pessoas não são só mais seres individualmente falando, mas elas constituem classes sociais. Elas se organizam em classes sociais e, portanto, eu preciso de direitos sociais. Afirmar direitos sociais. Aí é que vem a saúde, a educação, o trabalho, o lazer, porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, eu digo para os alunos. Então, a partir daí, eu tenho que garantir não só uma vida, mas uma vida com dignidade. Já deixa anotadinho aí. Será que nesse ordenamento jurídico, onde eu tenho garantido uma vida com dignidade, tem espaço para uma morte com dignidade? Não estou falando disso ainda, a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Estou falando de historicidade dos direitos. Onde que eu encontro o biodireito? Não é na primeira dimensão dos direitos, onde eu tenho os direitos individuais, direitos dos indivíduos. Não é na segunda geração, porque lá eu tenho direito à saúde, não no sentido específico de biodireito, mas direito à saúde como um direito social. Aí a humanidade está vivendo com seus direitos individuais, seus direitos sociais, e num período de 50 anos a gente consegue promover 2 grandes guerras mundiais. E aí eu preciso de direitos de terceira dimensão, que é o que o Norberto Bobbio vai falar nessa tese da historicidade dos direitos. Eu preciso de direitos que não são só de uma determinada classe social, e preciso de direitos que não sejam só individuais. São direitos difusos, que alcance toda a humanidade. Direito à paz, por exemplo, e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que interessa a todos nós. E a gente estava lá até a segunda metade do século XX com essas 3 dimensões do direito, até que vem o projeto Genoma Humano. E o projeto Genoma Humano traz para a gente uma modificação substancial em termos de ciência. Por quê? Porque com o projeto Genoma Humano a gente consegue chegar no coração da célula no genoma humano. E se a gente fizer alteração ali, a gente sabe que a gente altera o patrimônio de toda a humanidade. Então o próprio Norberto Bobbio, na tese da historicidade dos direitos, ele vai dizer, eu tenho direitos agora de 4ª dimensão, que decorrem de uma revolução, que não é a Revolução Francesa, que me trouxe os direitos individuais dos indivíduos, que não é a Revolução Industrial, que me trouxe direitos sociais, como a saúde, que não é a revolução que se transforma em 2 guerras mundiais, mas que é a revolução biotecnológica. A biotecnologia, e cada vez mais a gente ouve falar nessas siglas, NBIC, que é nanotecnologia, biotecnologia, ciências cognitivas e inteligência artificial, elas são capazes de alterar o patrimônio genético da humanidade. Então, o Bobbio vai dizer, a gente já tem agora uma coisa chamada biodireito, um direito de 4ª dimensão. Com o que ele se preocupa? Ele se dedica. Eu digo isso logo na segunda aula para os alunos. A primeira a gente fala de bioética. Na segunda aula eu digo para os alunos, ele cuida do início, das questões relacionadas com o início da vida, pesquisa com células tronco-embrionárias, por exemplo, para a gente pegar uma questão bem emblemática. Ele se preocupa com o desenvolvimento da vida, questões hoje em dia de transplante de órgãos, envolvendo inclusive órgãos cultivados em laboratórios, né? E se preocupa com terminalidade de vida. Então, quando a gente chega no finalzinho do semestre com os alunos do direito e a gente alcança tudo relacionado com terminalidade de vida, é quando eu vou preparar o terreno para poder falar de cuidados paliativos para ele, para esses alunos. E aí uma das coisas que a gente faz, que a gente traz à tona, que a gente levanta para os alunos, é justamente a pergunta que eu fiz agora há pouco. Será que ao lado de uma vida com dignidade, abre parênteses, que o Estado não garante, fecha parênteses, eu posso reivindicar, exigir, pleitear, requerer uma morte com dignidade?
E aí a gente começa a tratar das questões relacionadas com terminalidade de vida, à luz do nosso ordenamento, do ordenamento jurídico brasileiro. Então a gente fala de eutanásia, no caso de uma doença incurável, não necessariamente terminal, e a gente mostra que, embora vários países autorizem, o Brasil não tem lei muito autorizando e muito pelo contrário, proíbe. Artigo 121 do Código Penal, homicídio. Aí a gente fala de suicídio assistido e diferencia a eutanásia de suicídio assistido e mostra que muitos países permitem, que a conduta é basicamente diferente, porque na eutanásia, um terceiro que age, a pedido do paciente, por exemplo. No suicídio assistido, é o próprio paciente que é assistido, orientado, auxiliado, vai tomar a medida de tirar a própria vida, e que isso acontece em alguns países, mas que no Brasil é proibido, artigo 122 do Código Penal. Aí a gente fala um pouquinho de distanásia, e aí a gente chega na ortotanásia. E quando eu chego na ortotanásia, o terreno está preparado para a gente poder falar de cuidados paliativos. A gente vai estudar a resolução do Conselho Federal de Medicina, de forma muito minuciosa, até para lembrar o que a Carla colocou aqui. O médico, por toda a equipe de saúde como um todo, e o médico ali liderando essa equipe de saúde como um todo, ela é obrigada a agir. Então, o nosso ordenamento, ele ainda é um ordenamento que obriga, muitas vezes, o médico a agir. Por isso que a gente teve uma resolução, antes da nossa resolução do Conselho Federal de Medicina, que está em vigor, a gente teve uma resolução que, por conta da escrita dela, que autorizava o médico a suspender determinado tipo de tratamento, ela foi impugnada pelo Ministério Público, para dizer, não, o médico não pode suspender. O médico tem que ofertar. Então, o que o médico oferta pela nossa resolução atual que traz ortotanásia e cuidados paliativos? Os próprios cuidados paliativos. Por que o médico tem que agir? Porque é dever legal do médico agir, ainda que essa ação seja numa forma consciente de cuidados paliativos. Porque se o médico não agir, ele vai responder pelo resultado. A gente costuma dizer que uma coisa é à luz do direito. Vejam, gente, eu preciso fazer um outro parênteses aqui, porque uma coisa é que o ordenamento jurídico diz, a outra coisa é aquilo que a Renata concorda, né? Então, normalmente, quando eu sou consultada no comitê de bioética, eu digo, olha, a bioeticista pensa assim, mas a advogada precisa orientar que as consequências são essas, essas e aquelas, se a gente não seguir a lei. Então, por que eu estou fazendo isso aqui? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, à luz do ordenamento jurídico, o médico deve agir. E se o médico não age, o médico, como ele tem dever legal, significa a lei determina que o médico, o pai e a mãe, o policial, são pessoas que têm dever legal de agir perante um terceiro. Essas pessoas, quando elas se omitem, elas não respondem pelo crime de omissão de socorro. Elas respondem pelo resultado da omissão. Então, se eu deixar de socorrer alguém, eu respondo por omissão de socorro. Mas qualquer profissional médico aqui, se deixar de atender alguém, vai responder pelo resultado. O resultado significa morte. Se da omissão decorrer a morte, vai responder por morte, por homicídio. Não vai responder pelo crime mais brando, que é a omissão. Então, o que a gente costuma dizer? Até levando em consideração o que a Carla colocou aqui para a gente naquela hora. O médico tem o dever legal de agir? Tem. Será que ele está agindo quando ele oferece os cuidados paliativos, quando ele oferta os cuidados paliativos? Sem dúvida. E aí, dentro da perspectiva da bioética, a gente diz que a gente está trabalhando, quando a gente oferta cuidados paliativos, inclusive, à luz daquilo que a gente chama de bioética associada com direitos humanos. Com direito à recusa de tratamento, porque a gente vem discutindo bastante isso em termos de direito, recusa de tratamento, autodeterminação do paciente. A gente vem discutindo tomada de decisão compartilhada. Mas tudo isso é bioética e princípios éticos. E toda vez que eu vou pleitear alguma coisa em juízo, o estudante que vai se transformar em advogado, que vai se transformar em juiz, que vai se transformar
transformar em promotor e defensor, e que vai lidar com essas questões, muitos deles, sem nunca ter ouvido falar em cuidados paliativos, toda vez que eu vou pleitear cuidado paliativo em juízo, eu vou precisar fundamentar o meu pedido, isso é exigência de processo civil ou processo penal, num artigo de lei, e não num princípio da bioética. O argumento tem que ser jurídico. E eu poderia trazer aqui para vocês agora, e qual que é o estado da arte em termos de legislação? Bom, em termos de legislação, e eu ensino os alunos em sala de aula, a gente tem legislação em termos de declarações. As declarações, como o próprio nome diz, são declarações de direitos, significa que para elas ingressarem no nosso ordenamento jurídico, elas têm que ser aprovadas pelo artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, pelo Senado Federal, pela Câmara dos Deputados Federais, né? Tem todo um trâmite burocrático para isso acontecer. Então, elas funcionam mais como um farol, como um norte, para nós pensarmos a nossa legislação internamente. Então, a gente tem, por exemplo, a Agenda 2030, para funcionar como um farol, a Agenda 2030 da ONU, ela já traz os cuidados paliativos como ODS, né? Um lá dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente tem resolução da Assembleia Mundial de Saúde, a gente tem, na Europa, Portugal, já com legislação específica, tratando de cuidados paliativos. A gente tem Inglaterra, Irlanda, Espanha, América Latina, um pouco mais incipiente. Da América Latina toda a gente tem de 3 a 5 países com legislação nacional, né? A maior parte com organizações, a maior parte dos países com associações de cuidados paliativos, mas não, ou com uma legislação estadual, como já acontece no Brasil, mas não com uma legislação nacional que seja capaz de parametrizar o tratamento jurídico dado às questões de cuidados paliativos. Então, no Brasil, para vocês terem uma ideia, a gente tem como pioneiro o estado de Goiás, que traz os cuidados paliativos como uma legislação estadual. A gente tem o Rio Grande do Sul, pioneiramente também. Depois a gente tem o Rio de Janeiro, com projeto de lei desde 2019. Espírito Santo, com projeto de lei desde 2020. E São Paulo, que publicou uma lei em 2020 também. Então, se a gente pensar que o direito, os alunos lá no primeiro semestre, eles começam a estudar o direito pela história do direito romano, e eu estou falando de 1 ou 2 séculos antes de Cristo, e se eu fizer de uma forma assim, de uma visão perspectiva para vocês, que a gente está falando de uma lei de 2020, eu acho que dá para a gente pensar em como isso é embrionário, em como eu tenho um cenário desértico em termos de conhecimento de profissionais, de alunos, de juízes, de promotores, de defensores, de delegados, ignorantes com relação aos cuidados paliativos. Como que isso pode mudar? Em que cenário que eu poderia ganhar mais visibilidade, proporcionar mais conhecimento, difundir melhor os cuidados paliativos? A gente costuma dizer que no direito as coisas só mudam quando elas batem na porta do Poder Judiciário e o Poder Judiciário não tem uma resposta para dar. Porque aí, em direito, a gente chama isso de lacuna. Tem um espaço vazio. O legislador não legislou, o Judiciário está recebendo demanda, porque a gente diz que o direito é fato, valor e norma, e a sociedade não espera a norma ser publicada pelo Poder Legislativo para que as coisas ocorram, para que o fato ocorra. Então, a sociedade é dinâmica, as coisas acontecem, a sociedade bate na porta do Judiciário, o Judiciário não tem lei para resolver, mas também não pode se eximir de julgar, o próprio direito proíbe que o juiz diga não tenho lei para julgar, ele tem que arrumar uma solução, e na hora de arrumar uma solução, ele arruma uma solução, ele julga por analogia, ele pega um caso parecido. Então, como que a gente percebe que a situação pode mudar em termos de difusão de cuidados paliativos para profissionais do direito? Através
no momento em que as ações começarem a chegar no Poder Judiciário e o Poder Judiciário perceber que a gente não tem como entregar satisfatoriamente o direito para aqueles que vão até o Poder Judiciário. Só que o Poder Judiciário não vai perceber isso tão cedo, porque os pedidos estão sendo feitos errados por advogados. A interpretação está sendo feita errada por promotores e a decisão está sendo dada errada por juízes porque eles desconhecem os cuidados paliativos. Quando eu estava preparando essa fala aqui, eu entrei no site do STJ para ter dados fresquinhos, isso foi ontem à noite, e aí fiz uma pesquisa jurisprudencial lá, um recorte de 2 anos, ano de 2022 e ano de 2023 aqui, 1 ano e meio, né? E aí a gente tem julgado 7.115 acórdãos nesse período, e eu coloquei numa pesquisa livre lá, cuidado paliativo. Desses 7.000 apareceram 3. Aí vocês vão me dizer, por que só 3 pessoas judicializaram cuidado paliativo? Ninguém mais precisou de cuidado paliativo? Claro que precisou de cuidado paliativo. Mas foi judicializado como home care. E na maior parte das vezes, quando eu coloco home care, eu trago para a discussão toda uma jurisprudência pautada numa perspectiva de lucro. O plano de saúde não quer cobrir o home care. E se o plano de saúde não quer cobrir o home care não vai ser oferecido. E o plano de saúde, na maior parte das vezes, agora vamos pensar que isso é relação de consumo. De um lado eu tenho alguém hipossuficiente, fraco, é um paciente, é uma família, e do outro lado eu tenho um plano de saúde, uma empresa forte, constituída, com departamento jurídico. Então os argumentos são muito mais robustos. E se os argumentos são muito mais robustos, muitas vezes o juiz faz o quê? Nega o home care. Porque o que não está sendo pedido não são cuidados paliativos, no sentido de vamos humanizar, vamos entregar qualidade de vida em momentos de terminalidade. O outro pedido errado, um é home care, o outro é judicialização para conseguir vaga em UTI, em paciente terminal. Isso, então, imagina que o juiz vai negar. A maior parte vai canetar, vai despachar J sim, ele julga sim, pode conseguir a vaga na UTI. Então, nós poderíamos nos perguntar, professora, eu estou achando que eu estou falando lá na sala de aula, desculpa. Eu faço as perguntas que acho que os alunos vão fazer. Vocês poderiam me perguntar, Renata, o que a gente faz para mudar esse cenário? Bom, para mudar esse cenário, a gente tem que, pelo menos eu só posso falar ali do meu quintalzinho, que é o direito, a gente tem que investir em mais universidades que tragam os cuidados paliativos para dentro das universidades, do programa, sobretudo do programa do direito, para que os alunos saibam instrumentalizar as ações, para que a gente possa fazer o pedido corretamente, o juiz possa despachar corretamente, né? E a gente possa ter a efetivação desse direito fundamental, humano, do paciente, que são os cuidados paliativos. E por que a gente não coloca isso nos projetos pedagógicos das universidades? Por que o Mackenzie e outras pouquíssimas universidades, lamentavelmente, que contemplam esse conteúdo? Porque a gente não quer olhar para o fenômeno da morte. Porque ainda é um tabu falar desse assunto. E eu não estou fora disso, eu me incluo nisso. Enquanto eu estava ali sentadinho ouvindo a fala do psiquiatra que estava aqui, ele disse assim, não é que a equipe de saúde não fala da terminalidade, é que o paciente e os familiares não ouvem. E até agora, eu dizia assim, meu pai morreu em 2004, eu dizia assim, por que ninguém me falou que meu pai ia morrer? Só que agora há pouco, eu ouvi ele dizer que provavelmente alguém me falou e eu não ouvi. Então, talvez aquele tenha sido o gatilho, depois de 2004, para eu ir pesquisar esse tema e trabalhar esse tema. Talvez tenha sido justamente esse o gatilho.
Mas veja, a sociedade como um todo, ela não está preocupada, ela não está estruturada para poder falar disso. Muito pelo contrário, nós vivemos, a impressão que dá é que a gente vive uma festa. Sobretudo se a gente olhar para as redes sociais. Né? A vida nas redes sociais é uma festa. A gente não tem uma pedagogia, e eu digo isso para os meus alunos na sala de aula, a gente não tem uma pedagogia da perda, uma pedagogia do fracasso, da falha, um elogio para o fracasso, para a falha, para a derrota. A gente não tem. A gente é uma sociedade que não, como é que foi que disse o psiquiatra, a gente não cria losers. Né? A gente quer vencedores. E a morte, a gente tende a associá-la com a perda. A gente está perdendo. Então, a gente não quer olhar para esse fenômeno onde a gente vai sucumbir. E, no entanto, quando a gente evita tratar dessas perdas, talvez a gente esteja evitando também forjar o caráter que vai enfrentar os fracassos da vida. Se vocês me permitirem contar uma historinha, alguns anos atrás eu estava dando essa aula na Faculdade de Direito e me ocorreu perguntar para uma turma, 40 alunos, quem ali, e aí eu estou no 8º semestre, eu tenho alunos de 22, 23 anos, quem ali já tinha ido a um velório. E de uma turma de 40 alunos, 3 levantaram a mão. E os outros? Eu perguntei, ninguém morreu que vocês conheçam? Esse tanto de gente aqui, ninguém morreu? Não, claro, né, professora, morreu, mas assim, a minha mãe, meu pai sempre evitaram que a gente fosse. Então, vejam, são mães e pais querendo proteger com a maior das boas intenções, mas criando essa sociedade, e nós somos essa sociedade que criamos os nossos filhos para que eles não enfrentem a dor, o sofrimento, o fracasso, a decepção, como se fosse possível blindá-los desse sofrimento. Aliás, a sociedade de hoje é toda estruturada para dizer assim, olha, se você sente dor ou se você sofre, seja ela a dor que for, física ou emocional, ou espiritual, precisa tratar. Tem que tratar. A gente quer se anestesiar de toda dor. Então, com isso, a gente acaba evitando olhar para esse fenômeno que é tão humano, que é o fenômeno da morte. A gente não coloca isso para ser estudado na faculdade, porque quem é que vai querer assistir uma aula para poder falar de morte? Né? Na faculdade de Direito, ou seja, na educação física, como foi colocado aqui, como a gente tem uma colega aqui da educação física. E nesse dia em que eu perguntei para os alunos, uma das alunas ainda levantou a mão para mim e falou assim, professora, a senhora não sabe. Eu tenho um irmão de 11 anos, e a gente tem um beta, sabe, professora, um betinho, aquele peixinho, eu falei, sei, ele morre rápido, eu falei, eu sei, não dura muito, eu falei, estou sabendo. Ela falou assim, pois é, a gente já está no 3º beta, porque toda vez que o beta morre, a minha mãe imediatamente compra outro beta antes que o meu irmãozinho de 11 anos veja. E aí ela substitui o beta. Ela compra sempre um beta muito parecido, meu irmão nem nota, porque meu irmão nem olha muito pro peixe, sabe, professor? Então ele vê o peixe lá e para cá, para ele tá tudo bem, é sempre o mesmo beta que está lá. Eu vou já encaminhando a minha fala para o final, e daí eu vou abrir para a gente poder conversar, estou à disposição de vocês, tenho tempo e tudo mais. Mas como eu sou do biodireito, como eu sou da bioética, como eu sou da filosofia do direito, eu gosto muito de uma frase do Epicuro, que é da filosofia antiga, e ele diz assim, é vã a filosofia que não cura algum mal do espírito humano. A filosofia antiga colocou a sua sabedoria a serviço do homem e da sua vocação para a felicidade. Eu, Renata da Rocha, tenho a firme convicção de que os cuidados paliativos são, na contemporaneidade, paralelamente ao que foi a filosofia antiga na antiguidade, os cuidados paliativos são, na contemporaneidade, exatamente isso. Um saber que se põe a serviço dos pacientes e de seus familiares, na afirmação intrínseca da sua humanidade e dignidade.
Eu acho que o direito pode contribuir. Mas para isso, eu quero tirar vocês daqui, eu quero levar vocês lá na universidade. Já fica o convite da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da Faculdade de Direito, para que vocês possam ir lá falar com os nossos alunos. A gente tem, só no direito, 6.000 alunos. Meu marido costuma dizer, vai lá para o seu município, que você não é uma professora, é uma prefeita. Porque tem município que é menor do que 6.000 alunos. Então, a gente tem 6.000 alunos, a gente tem vários auditórios, tem um auditório bem bacana lá, 1.000 e tantos lugares. Então, eu quero deixar desde já o convite para que vocês divulguem os cuidados paliativos. Eu acho que a partir do momento em que nós somarmos esforços numa comunidade compassiva, que eu aprendi aqui com vocês essa expressão, a gente vai conseguir avançar nessa pauta que é tão importante para a sociedade. Fica aqui a minha profunda admiração para todos vocês profissionais que trabalham com cuidados paliativos. Muito obrigada. 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 Renata, brilhante, aprendi demais. Obrigada. Eu vou passar para o Maurício o microfone. Acho que é esse, né? Como um profissional de saúde, a grande, não sei se você percebe por algumas perguntas que foram feitas aqui, acho que a grande dúvida que o profissional de saúde tem para perguntar para o advogado, como é que você garante que eu não vou ser processado? Eu adorei, eu estava esperando, Maurício, essa pergunta. Essa pergunta me dá a oportunidade de contar uma história muito legal. Alguns anos atrás, eu não tinha o Vitor ainda, o Vitor tem 11 anos, eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo em casa, já era casada, tinha uma pessoa que trabalhava comigo em casa, a Dalva, e a Dalva, uma moça jovem, teve um problema ali sério no coração, eu morava na Maestro Cardim, na Martiniano de Carvalho, e ela estava passando em consulta na Maestro Cardim, na Beneficência Portuguesa. Não sei se eu deveria ter falado o nome, mas agora já foi também. Estou me sentindo aqui bem à vontade, estou em casa, então estou compartilhando segredos. E aí a Dalva passou por todo um processo lá de triagem, atendimento e tal, e um dia uma junta médica marcou uma conversa com a Dalva. A Dalva foi em casa de manhã, deixou a bolsa dela e tal, e falou assim, hoje que eu tenho que ir lá a tal hora. Eu senti que ela estava com medo, né? Eu falei, Dalva, você quer que eu vá com você? Uma pessoa com baixa escolaridade, com dificuldade para entender os termos técnicos, e eu me solidarizei e falei para ela, você quer que eu vá com você? Ela falou assim, eu quero. A senhora vai? Eu falei, vou. Fomos eu e a Dalva lá. De fato, era assustador. Tinha uma junta médica lá para poder falar com a Dalva de todos os... Ela ia ter que se submeter a uma cirurgia muito delicada e todos os riscos envolvidos. E no final de toda a explicação, a única pergunta que a Dalva fez foi essa, Maurício. Foi, eu posso morrer? E o médico respondeu, para morrer basta estar vivo. Um dos médicos. A Dalva caiu no choro, chamaram a equipe multidisciplinar, foi uma psicóloga, né? Foi lá, conversou, acalmou e tal. A Dalva fez a cirurgia, ficou bem, voltou a trabalhar comigo durante muito tempo ainda, deu tudo certo, graças a Deus. Os anos se passaram, eu fui dar uma aula na Escola Paulista de Direito, a especialização em Direito Médico, e estou falando de transfusão de sangue. E aí entrou a questão da transfusão de sangue em Testemunhas de Jeová. Levantei todos os aspectos, os prós, os contras, e no final, um médico, logo na primeira, tem muitos médicos que fazem especialização em Direito Médico, e um médico logo na primeira pergunta foi, olha, professora, dar aula assim é fácil, porque a senhora disse que pode ser processado, que não pode ser processado, eu quero saber como é que faz para não ser processado, nossa maior dúvida é essa. E eu disse, veja, para ser processado basta estar vivo. Mas isso porque eu sou canceriana e guardo mágoa, tá errado. Porque eu tava com essa resposta atravessada da Dalva há uns 5 anos guardada. Aí depois que eu falei, eu percebi que eu não gosto de ser rude, fui indelicada. Eu falei, não, veja, deixa eu te explicar.
E aí voltei à explicação, que mas no fundo é isso. Ele estava certo que para morrer basta estar vivo, não precisa dizer dessa forma, mas é verdade, e para ser processado basta estar vivo. Eu sou advogada, eu estou aqui, vivendo a minha vida tranquilamente, dando uma aula, fazendo essa exposição, chego em casa, tenho uma carta de citação, estou sendo processada, pode chegar daqui a pouco lá em casa, um oficial de justiça para me intimar. Tem alguma coisa que eu possa fazer para evitar isso? Não. No procedimento médico, no procedimento clínico, na equipe de saúde, também não. O que dá para a gente fazer? Escolhas mais seguras. Mas existe garantia? Não, não existe garantia. Então, vamos pegar o exemplo da transfusão de sangue em testemunha de Jeová. Transfundiu testemunha de Jeová. Pode ser processado? Pode. Por quê? Porque não respeitou a autonomia e a autodeterminação do paciente que estava se recusando. Não transfundiu e o paciente morreu. A família pode processar? Pode. Por quê? Porque tem o dever legal de agir, deveria ter agido para salvar a vida. Como é que eu respondo essa pergunta? Não tem como a gente... Então, do ponto de vista da bioeticista, vamos construir todo um diálogo com a equipe multidisciplinar do hospital para poder dizer quais são os riscos e os benefícios associados à transfusão de sangue, etc. e tal, e tentar conciliar, compor a família para que não seja realizado, e todo mundo de acordo, a gente faz a escrituração lá no prontuário e se mune de documentação para poder fazer uma eventual defesa, se vier um processo? Sim. Isso é bioeticista. Dentro do Hospital do Coração, como advogada, eu não sou do jurídico do Hospital do Coração, mas faço parte do comitê. Quando me perguntam, transfunde ou não transfunde? Você é médico, você prefere ser processado porque agiu ou deixou de agir? Seu dever legal é de agir. Então, se não tiver outra forma de resolver, ainda que seja contrariando a decisão do paciente, veja quanto me custa isso. Mas eu não posso deixar de dizer quais são os riscos do médico não agir. Então, não tem almoço grátis, não tem resposta simples para essa pergunta, Maurício. Você me desculpa, mas assim, o que dá para fazer é a gente dizer, olha, neste caso, nessa situação, os riscos são esses de ser processado, se fizer, as consequências podem ser essas, e neste caso, se não fizer, se não agir, os riscos são esses de ser processado e a defesa vai ser essa. E o profissional vai ter que fazer a escolha. Não dá para dar uma garantia. Super obrigada por essa reflexão aí que você está dando para a gente, né? Eu que agradeço a oportunidade. E eu acho que tudo bem que não é preto no branco, mas existem talvez algumas leis que te dão mais defesa, né? Possibilidade de defesa. Eu super concordo que a maioria das vezes, se a gente conseguir na decisão compartilhada, convencer a família, esse é o melhor dos mundos. Esse é o melhor dos mundos. Mas, infelizmente, tem famílias que vivem numa negação, e por mais que a gente coloque toda a equipe para trabalhar nisso, a gente não consegue. Então, eu sou pediatra, Denise, e uma das situações que mais me angustiam, assim, na prática clínica, é em relação à distanásia, que eu acho que talvez aconteça também na clínica médica, né? Porque o nosso paciente, ele não pode opinar. 90%, ou quase 100% das vezes, é uma criança que não consegue opinar por si mesma. Então, lógico, se existem duas possibilidades de conduta, eu super concordo que a gente vai seguir aquilo que a família quer. Mas quando existem evidências claras que não é benéfico entubar, colocar numa UTI, fazer intraóssea, que é furar o osso da criança, e outros tipos de procedimentos, e a gente pega uma família que está muito ainda na negação e a gente não consegue, com todo o cuidado, com tudo que a gente tenta fazer como equipe, porque isso eu concordo que muitas vezes na equipe não é nem o médico que é o que tem mais facilidade de chegar. Nem sempre a gente tem um psicólogo, mas o psicólogo ajuda muito. Às vezes pode ser uma fisioterapeuta, às vezes pode ser uma enfermeira, que tem um vínculo mais próximo com a família, né? Mas essa família que está firmemente na negação, né? E assim, eu faço a minha culpa também,
no sentido que eu acho que muitas vezes a gente, como médico, a gente tem que saber induzir a conduta. Então, nunca chegar e perguntar se você quer isso ou aquilo, quando a gente sabe que o melhor é uma coisa. Então, acho que a gente tem que ter uma comunicação mais ativa no sentido de chegar e falar não há benefício do que perguntar você quer, né? Então, mesmo quando a gente se coloca dessa maneira, que não há benefícios, que para a situação em que o paciente está, o melhor é a gente dar conforto, né? E a família bate o pé e fala assim, não, eu quero que entuba, eu quero que vá para a UTI, eu quero que não sei o quê, né? Ou seja, isso é causar distanásia, não tem outro termo. É distanásia porque a gente tem que fazer o que a família quer. É isso que foi me colocado e eu queria saber se, perante a lei, a família que é representante legal, realmente ela tem plenos poderes e eu vou ter que fazer a distanásia. É isso que acaba comigo. Eu agradeço a pergunta. O que é importante quando a gente fala de criança, sobretudo? A criança, já foi citado aqui, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança, para a lei, ela é vulnerável, assim como o idoso. Então, no caso que a doutora colocou, até para a gente poder se resguardar, o mais aconselhável é a gente chamar o jurídico e fazer o comunicado ao Ministério Público. O Ministério Público, o promotor de justiça, de acordo com a lei, quem cuida da criança em situação de vulnerabilidade. Então, para poder resguardar a decisão clínica, a decisão da equipe de saúde, a decisão médica, o ideal é que via departamento jurídico, a gente consiga entrar fazer a comunicação de forma oficial para o Ministério Público, para que o Ministério Público dê suporte, reconheça o estado da situação e dê suporte para a tomada de decisão da equipe clínica. E nem sempre isso vai acontecer. Aí vai a parte ruim. Nem sempre o Ministério Público vai... Apesar disso tudo, que você poderia dizer assim, mas aí é garantido, eu vou fazer isso, vai vir uma decisão, o Ministério Público vai interferir, vai falar com o juiz, vai representando a criança e vai vir uma decisão? Não. Nem aí é possível a gente garantir que vai vir uma decisão no sentido de que, olha, tudo bem, então vamos fazer aquilo que a equipe clínica e não o que a família quer. Por que não? Como é que eu vou explicar isso, que é um semestre de hermenêutica jurídica? Porque o direito é interpretação. Interpretar a lei significa que um sujeito interpreta a lei. E esse sujeito que interpreta a lei subjetiva a lei de acordo com a história de vida dele. Então, você leva os argumentos e não necessariamente ele vai interpretar da maneira como a gente gostaria. Daí a maior, eu costumo dizer assim, daí a maior angústia e o maior encantamento do direito. O grande desafio do direito é fazer o outro interpretar da maneira como você entende que é a melhor forma de interpretar. Mas esse é um desafio hercúleo. A gente nunca vai saber como é que o outro vai interpretar a lei. A gente tem uma lei e infinitas interpretações. A gente diz assim, o médico é obrigado a agir quando? Na iminência do risco de morte. A medicina também não é exata. O direito não é exato, mas a medicina também não. Quantos médicos aqui vão cravar o momento da iminência do risco de morte? Para a gente poder interpretar a iminência do risco de morte. Também vai sair daqui subjetividade com vários médicos dizendo, para mim não vai morrer hoje, vai morrer amanhã. Depois de amanhã, vocês não têm também como fazer essa aferição. Então, é muito delicada essa questão, mas eu imagino que a forma mais tranquila da gente tentar resolver é se munir se resguardar através de um posicionamento do Ministério Público. E aí, por que eu digo? Recentemente, a gente trabalha em sala de aula uma decisão que foi... um idoso, numa situação de diabetes. Vocês me desculpem os termos técnicos que vocês são tão gabaritados para utilizar e a gente do direito não, numa situação de diabetes, com uma ferida na perna, e precisava amputar a perna. E esse idoso, 62 anos, ele disse, não, eu não quero perder a minha perna, eu prefiro morrer
a perder a minha perna. Veja, eu estou falando de um idoso de acordo com a lei, não de acordo com a nossa sociedade, que quem tem 60 anos hoje está vendendo saúde, 60, 70, 80, vendendo saúde por aí. Então, de acordo com a lei até precisa ser revista para colocar essa vulnerabilidade no lugar dela, porque não me parece, a não ser, não para a gente retirar a tomada de decisão de alguém. É disso que eu quero dizer, né? Como é que você vai dizer que a pessoa tem 60 anos e por isso ela não tem mais capacidade para tomar decisão a respeito da própria vida? Mas a lei diz que aos 60 anos você é idoso e, portanto, você é vulnerável. O que o hospital fez? O que a equipe clínica fez quando ele disse que não queria amputar? Entrou em contato com o Ministério Público. E o Ministério Público suspendeu o poder de autodeterminação para mandar amputar a perna. Já deu para sentir a opinião da plateia, né? Não respeitou o direito. Deu para entender? Aí você vai dizer assim, quem é essa pessoa que interpreta a lei? O que ela traz? Por isso que a gente trabalha a hermenêutica jurídica. A hermenêutica é a interpretação da lei. A primeira coisa que eu falo não dou mais aula de hermenêutica jurídica, mas dei durante mais de 10 anos em outra instituição, quando eu falo para os alunos, olha, a gente estuda direito um dia, o resto da vida para aprender a interpretar a lei. Agora, para interpretar a lei é interprécio, valorar, colocar preço. Eu tenho que começar sabendo quem eu sou. Quais são os meus dramas? Quais são as minhas angústias? Quais são os meus recalques? Né? Quais são os meus dilemas? A minha situação mal resolvida? Porque eu vou me colocar naquilo que eu faço. Então, isso é só para ilustrar, para a gente ver como, quando a gente vai à justiça, nem sempre a gente sai de lá, vai buscar lã e sai tosqueado, muitas vezes. É isso, pode acontecer. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? A professora Carla pediu para avisar que ela está amamentando, mas está te vendo, ela me falou. Tá? Obrigada. Então, antes de agradecer a professora Renata, eu queria dizer que eu fiquei morrendo de vontade de fazer tua disciplina. Obrigada. Tá? Eu a de vocês. Ela disse para a gente que na linha do tempo, o direito veio aprendendo, e dizem que os humanos buscam ações civilizatórias. Às vezes eu duvido bastante disso, com o que eu vejo na nossa sociedade, mas como que eu vejo o paliativo no mundo ideal, que um dia chegaremos? Eu acho que vai ser da natureza do humano entender o limite do corpo humano e o limite da ciência médica. Isso vai estar incorporado na gente. E essa discussão toda não vai precisar mais existir, né? Um dia chegaremos nisso. Mas, para isso, a gente tem que continuar ensinando e treinando a área da saúde e do direito, que está mais atrás ainda, está correndo atrás daquilo que nós estamos arranjando, não é? Então, nós precisamos mais universidades ensinando. Eu fiquei encantada de saber que a disciplina dela tem cuidado paliativo específico, porque é uma necessidade, né? É uma necessidade. Então, era isso que eu queria complementar. Se quer fazer... muita gente aqui. Obrigada. Eu acho que quer. Então, eu queria muito... E só uma última frase, a gente, como não estamos nesse mundo ideal, a gente dá passinho para trás e, na emergência, na hora do agir, para evitar problema para a instituição, a gente entuba e manda para a UTI ainda, né? Mas 90% a gente evita, né? 10% não dá. E nós estamos nesse momento. Né? Exato. Eu queria muito agradecer sua presença, foi super pedagógica. Obrigada.